De volta com o nosso Você Bonita. E olha, a gente vai para um assunto super importante, pensando no todo, né? Na saúde plena. Quando a gente pensa na saúde, a gente pensa na saúde física, mental. E a gente pensa também nas nossas questões individuais ligadas à sexualidade. Pois é, recentemente as meninas leram aí matérias, né? Colocando então uma questão que tem aumentado o número de mulheres se queixando da falta de libido, que é tão importante para proporcionar exatamente isso que eu disse há pouco, qualidade de vida e saúde plena. Então a gente convidou o endocrinologista, o Dr. Derek Camargo, mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Para a gente falar sobre o assunto de uma maneira muito aberta, muito gostosa, né? Porque todas nós precisamos entender o que acontece para essa máquina funcionar. Parece simples, mas não é. Então, queria que você iniciasse comentando a respeito dessa questão, né, da baixa da libido, o que pode estar acontecendo e se o estresse influencia também. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui com você de novo, Prazer falando nosso. sobre esse assunto tão importante, né? Bom, o que a gente pensa quando a gente fala em libido? A primeira coisa que vem na cabeça é falta de hormônios ou uma produção errada, uma deficiência da produção desses hormônios sexuais tão importantes. A gente não pode deixar de citar com certeza a testosterona como o hormônio sexual mais importante. A gente sabe que ela é um hormônio sexual masculino, porém as mulheres também têm uma quantidade aí no sangue, é menor que a do homem, mas é muito importante até para a libido. Algumas coisas vão atrapalhar essa produção dessa testosterona e deixar a libido da mulher um pouquinho mais baixa. Quando a gente fala, então, por exemplo, da testosterona, então uma testosterona mais baixa pode já, de cara, inibir que essa mulher, então, quando a gente fala dessa baixa da libido, é que ela se interesse, que ela tenha vontade de ter uma relação sexual. Exatamente, é aquele ímpeto, né? A gente chama de apetite sexual. Apetite, diferentemente do homem, a mulher é aquela busca, aquele momento de vou procurar o meu marido, o meu parceiro, a mulher deixa de buscar, ela deixa de se interessar. Então ela para de ter esse interesse sexual geralmente é por conta das faltas desses hormônios. Principalmente testosterona. Principalmente testosterona. A gente colocou num quadrinho, então, para vocês terem uma ideia, olha lá. Vou colocar o quadrinho na tela. Hipotiroidismo pode estar associado. Perfeito. Aumento da... Vamos falar então de cada um, doutor? Vamos um a um, vai. Vamos falar de hipotiroidismo. Ainda não é conhecido o mecanismo que isso acontece, porém, a gente sabe que o hipotiroidismo vai sim, hipo ou hipertiroidismo também, essa disfunção tiroidiana, ela vai causar uma baixa de testosterona e principalmente vai deixar a mulher com a libido mais baixa. No hipotiroidismo, a gente sabe que quando a mulher é acometida pelo hipotiroidismo, ela vai ficar com tudo mais lento. Então, ela vai ficar com mais facilidade de engordar, ela vai ficar com mais preguiça, indisposição e a parte sexual vem junto também. E a baixa de produção de hormônios acontece por conta desse metabolismo estar mais baixo também. Aí, o seguinte, ó, já está aqui, tá aqui aumento da prolactina. A prolactina é que faz aquele hormônio lá maravilhoso para a gente amamentar, exatamente, né, hormônio doutor? feminino, perfeito. No caso do homem também, às vezes a gente pode ter um aumento da prolactina, né? Chama de prolactinemia. No caso do homem também baixa esse apetite sexual do homem, mas principalmente na mulher. A mulher abaixa esse hormônio, quando está em muita quantidade no sangue, ele baixa a produção, ele inibe a produção de testosterona. Quando a mulher está no período de amamentação, a gente sabe também que nesse período ela está teoricamente protegida para não ter filho de novo, né? Então diminuem as produções de todos os hormônios aí relacionados com a sexualidade. A natureza é tão sábia que nesse momento ela dispara tudo isso para que as mulheres então não tenham um momento com os parceiros, enfim, que se doem somente à criança. Aos filhos, exatamente. Que coisa, que né? Doido, que né? Muito legal, interessante muito legal. que é pensar como um todo e aceitar também algumas questões lógicas, né? No entanto, doutor, esse aumento da prolactina pode acontecer no momento que a mulher não está amamentando. Perfeito. O que vai ocasionar? Então, o que está ligado por trás disso? Aí, eu até vi na última aqui, doenças da hipófise. Pode ser também, pode ser um tumor na hipófise, pode ser um nódulo na hipófise, cisto, independente, pode diminuir pode
ter um acometimento da hipófise e ela começar a disparar a secreção de prolactina. E aí a prolactina vai ficar lá em cima e também vai causar o mesmo efeito. Então esse é um dos maiores problemas aí dessas doenças da hipófise, principalmente. Então tem que investigar e é um exame de sangue, tem que colher, perfeitamente, né, para ver como é que está o número ali. Exatamente. Aí no próximo, falta ou excesso de cortisol. Exatamente. Aí a gente entra no que você começou falando, que é do estresse. Então, o estresse é o hormônio, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, quando você está com um momento muito estressado, noites sem dormir, muito preocupada com a empresa, com o trabalho, com o marido, com o filho na escola, aí começa a ficar estressado, dificuldade para dormir, dorme picado, e aí começa a subir o hormônio do cortisol. Ele vai inibir a produção também dos hormônios da testosterona e outros hormônios sexuais também da mulher. Então o estresse está diretamente ligado. Totalmente relacionado. Então talvez a gente possa já responder essa pergunta, que a pauta é até uma pergunta disso está acontecendo, porque a gente está vendo o estresse coletivo da questão da pandemia. Perfeito. Então isso já de cara já vai deixar as mulheres ali muito mais preocupadas. Exatamente. E que certamente essa questão para a mulher acaba ficando um segundo plano, né? E Perfeito. Não um primeiro plano. Mas que não pode também, né, gente? Eu comecei falando da questão da saúde plena, porque o Ministério da Saúde coloca como, para a gente ter essa saúde total, a questão da relação sexual. Sim, né? Estar presente na rotina. É a saúde mental mesmo, né? Procriar faz parte da nossa natureza. Na verdade, a gente nasce, cresce e reproduz e morre, né? Então, procriar está totalmente ligado com saúde mental. Tem que ter vida sexual ativa. E aí a gente fala vida sexual ativa não só até os 45, 50 anos que a mulher faz a menopausa. Também é um tema ali. Mas pós-menopausa, a gente sabe que mulheres com 50, 60 anos hoje estão fazendo triatlo, são mães, já são mães tipo de filhos com 7, 10 anos, foram mães com 45, né? Então faz menopausa, não por isso ela vai ter que parar de ter a vida sexual. Aí entra a questão dos hormônios e a reposição, que é muito, muito importante. Mas a gente tem que entender como funciona isso e aí sim partir para uma reposição. Mas tem que ter vida sexual, sim. Então eu vou lá e já volto. Na volta a gente vai falar da reposição hormonal, que é sempre polêmica por alguns aspectos, mas que hoje, com tantos anos e com tantos estudos, vocês já têm os mecanismos, né? Do que seria colocar na balança que vai trazer mais benefícios, Perfeito. Né? Do que problemas. Perfeito. Eu digo que sempre que é polêmico, porque a gente vem daquela história que muitas mulheres têm já uma predisposição, até por uma questão genética hereditária familiar, de um risco maior de câncer e que muitas vezes uma reposição hormonal poderia ativar tudo isso e poderia ser perigoso. Perfeito. Hoje, como andam esses estudos e o que vocês analisam para saber o momento certo? Perfeito. A reposição é uma realidade já. Alguns estudos indicam que o médico que não trabalhar com isso, daqui 10 anos vai estar fadado ao insucesso. Então, todas as especialidades, seja o cardiologista, seja o ortopedista, ginecologista, enfim, todos eles. Então, quem não está estudando isso, quem não está se atualizando em relação a isso, vai, consequentemente, acabar ficando um pouco para trás. Como já é uma realidade, como eu te falei, a gente tem que pensar que a gente não vai usar medicações para tentar subir essa testosterona do paciente ou qualquer outro hormônio. A gente vai usar os hormônios bioidênticos. Tá. O que são os hormônios bioidênticos? Eles são moléculas que são modificadas para ficar idênticas às moléculas de testosterona ou de outro hormônio do seu corpo. Vou usar a testosterona como exemplo mais fácil. Tá. Então, você vai usar uma testosterona bioidêntica quando você conseguir fazer com que ela penetre na corrente sanguínea, seja por gel, ou injetável, ou subcutânea, que são as maneiras corretas de serem feitos esses hormônios. A hora que ele entrar na corrente sanguínea, ela vai ter uma compatibilidade com o receptor de testosterona, por exemplo. Diferentemente de uma medicação. Eles chamam de hormônios, por exemplo, os hormônios sintéticos, que são hormônios similares. E eles não são hormônios, eles são medicações, são fármacos. E a hora que eles entrarem na corrente sanguínea e encontrarem o receptor não vai reconhecer eles. Então eles vão lá ficar ocupando aqueles vários receptores e vai parar a produção hormonal que já está baixa do paciente, vai parar a produção hormonal. E quando você mede no sangue, ele não tem uma testosterona mais alta, por exemplo. Ele está com aquele fármaco alto na corrente sanguínea. Entendi. Entendeu? Então a testosterona ou qualquer outro hormônio deve ser feito da forma bioidêntica, né? Os riscos para câncer. Isso ainda é um preconceito gigantesco, as pessoas falam muito sobre isso ainda. E assim,
É claro que é muito claro para a gente que está estudando muito isso nesse momento, que as pessoas que falam isso não estão se atualizando, porque não existe esse risco para câncer aumentado. Se for algo muito bem indicado e acompanhado, né, do período. Exatamente. Eu vou dar um exemplo lá na clínica, a gente tem acompanhamento de 4 em 4 meses, então não é um acompanhamento uma vez por ano. De 4 em 4 meses a pessoa faz exames, a gente ajusta, faz aquele ajuste bem fino nas doses e a pessoa consegue ter a dosagem que ela necessita, exatamente a que ela necessita, para não ter efeito colateral, principalmente, né? Mas risco de câncer, por exemplo, não existe esse risco de câncer. E que muitas vezes aquela reposição não é eterna. Exatamente. Tem as suas pausas e os seus, né, os momentos Exatamente. certos. Principalmente antes da menopausa, a mulher com 35, 40, 45 anos, que a gente sabe que está acabando a fase reprodutiva e vão acabar os hormônios, com o homem também, ela faz uma reposição, podendo melhorar estilo de vida, exercício físico, alimentação e tal, e melhora os níveis hormonais. Na menopausa, a gente já pensa numa reposição um pouquinho mais longa porque acabaram esses hormônios. Perfeito. Eu vou colocar, tem mais um quadrinho pra gente colocar pro público e já perguntinhas do público, claro, no @VocêBonitaTV. Olha lá. Você também colocou esse, né, doutor? Mais causas, né? Que mudança de hábitos, uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos. Então, verifique o uso de medicamentos para ansiedade ou depressão que podem, então, também interferir na libido e tenha uma boa noite de sono. Perfeito. Quer que eu fale por um? Mais ou menos? Pode, doutor, pode falar sim. Primeiro, a mudança rapidamente, a mudança de hábitos, então principalmente a alimentação equilibrada, isso a gente sabe que vai favorecer a produção hormonal, né, da alimentação. Práticas de exercícios físicos, inevitavelmente vai aumentar os seus hormônios, níveis hormonais, por questões fisiológicas mesmo. Acelera todo o metabolismo e acelera a produção de hormônio também. Aí a última coisa é verificar se os medicamentos de ansiedade e depressão. Muitos deles, eu não vou citar nomes, mas muitos desses medicamentos, eles baixam libido. E assim, praticamente todos eles têm esse efeito colateral. E aí ter uma boa noite de sono. A gente sabe que a produção de testosterona e GH, que são dois hormônios sensacionais, que é pra gente fazer essa reposição, a produção deles acontece GH das 9 às 11 e da testosterona da 1 às 7, a maior parte da produção. Outros momentos ele produz também. Mas da 1 às 7 a testosterona é produzida em grande quantidade. Agora, então, eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando a sua especialidade de endocrinologia. Para que esse sono, então, seja restaurador e que todos esses hormônios estejam, né, sendo liberados nas quantidades ideais, o que a gente pode fazer para dar uma forcinha, além do sono, comer antes de dormir e o que não comer? Segura, você já vai me falar. Tá bom. Vamos lá, doutor, você responde a minha pergunta já. Tá bom. Eu vou colocar perguntinhas do público e a gente fecha com a minha, o programa com o alimento. Vamos colocar na tela, então, quem escreveu pra gente. Tânia, obrigada, um beijo. Tontura constante, irritabilidade e ganho de peso pode, então, estar ligada a questões hormonais? Com certeza, principalmente irritabilidade constante, ganho de peso. A gente sabe que alguns hormônios são responsáveis pelo emagrecimento, pelo ganho de massa muscular. A gente está falando de GH e testosterona. Se estamos com baixas desses hormônios aí, a gente pode estar nesse processo aí, principalmente de irritabilidade e ganho de peso. Então, pode sim, tem que investigar. Geralmente, a baixa de testosterona causa isso. Próximo, olha lá. Obrigada, Flávia. Beijo. O uso contínuo de antidepressivos também nos causa a falta de libido. Com certeza. A gente estava falando disso agora, né? Então, a maioria deles tem como efeito colateral baixar a libido, diminuir a produção da testosterona, que é esse hormônio sexual tão importante, responsável pela libido. E a gente sabe que o Brasil está lá no topo do ranking do uso dos antidepressivos. Eu fico imaginando o número atual após e durante uma pandemia. Vai aumentar. Deve ser, né? Bastante, vocês que têm esses números, precisamos, né, cuidar, né, doutor? Exatamente. É uma grande caminhada aí para cuidar. Vamos pro próximo, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Regina, um beijo. E quem tem ausência total de libido, como fazer? Como é que a gente resgata tudo isso? Geralmente, na ausência total de libido acontece pós-menopausa, e aí a gente pensa em mais ou menos uns 5 anos de pós-menopausa. Então a mulher faz a menopausa nos 50, a partir dos 55 ela vai começando, o corpo tem que se adaptar àquela falta de hormônios, e aí essa falta de hormônios ela vai causar uma baixa de libido. Algumas outras coisas que podem causar são ressecamento vaginal também, né, que tem a dificuldade e a dor para ter relação, aí deixa a mulher com menos vontade ainda de fazer, e principalmente sem aquele ímpeto, né, sem o apetite sexual que a gente tinha falado. Isso acontece pela baixa dos hormônios, do estradiol, da progesterona,
e da testosterona. Então, a gente tem que entrar com uma reposição, nesse caso, urgente. Existem alguns suplementos também, macaperuana, tríbulos terrestres, ajudam a aumentar a nossa libido, cientificamente comprovado. Não ajudam a aumentar a testosterona, então eles ajudam a aumentar o apetite. O apetite sexual. O apetite e claro sexual. que a gente sabe que as mulheres precisam de outras coisas diferentes dos homens, né? Exatamente. De um romantismo. Exatamente. De uma homem preparação. é mais visual, né? De um começo, meio e fim aí, pra exatamente. coisa acontecer, que a gente também tem que estar disposta. Também não adianta querer que tudo aconteça sozinho, tudo nos né? façam e que a gente não vai estar ali também ajudando a proporcionar tudo isso. Perfeito. Vamos para mais perguntinhas. Obrigada, Alessandra. Um beijo. Tive câncer de mama, faço uso de tamoxifeno, né? Não posso produzir nem repor hormônios. Minha libido sumiu. O que fazer? Tá, Alessandra, esse é um ponto muito chave, muito legal. Quando a mulher está com câncer de mama, tratou, finalizou o tratamento, está tomando tamoxifeno para inibir até o aparecimento remoto novamente, né? Então, nesse caso, você, liberado pelo oncologista, fazemos exames, a gente faz sim a reposição hormonal específica para ela, e aí a gente acompanha de 4 em 4 meses também. Não está impedida de fazer reposição hormonal, não. Se for com bioidênticos e tudo muito hormônios bem bioidênticos e todos os exames que a gente costuma fazer, que são exames de imagem, que isso é praxe na clínica, exames de imagem e exames de laboratório, completos. A pessoa fica totalmente resguardada. Perfeito. Tem mais, olha lá. Obrigada, Polly, um beijo. O uso do anticoncepcional pode prejudicar a libido? Obrigada. Com certeza. É a pílula. O anticoncepcional, como diz um grande médico amigo meu, doutor Ítalo, o anticoncepcional acaba com a saúde da mulher, tira a mulher, ela entra num risco cardiovascular mais cedo, que a mulher só vai ter depois dos 50, e principalmente baixa a libido por ela não ser um hormônio. A gente pensa que o anticoncepcional é um hormônio, não é. Ele é um fármaco, ele é uma medicação que tenta imitar o hormônio, a gente chama de hormônio símile, que eles chamam, né? Tá. Mas não é um hormônio e ele causa muitos efeitos colaterais. A mulher entra numa menopausa química por conta da medicação que ela está introduzindo no próprio corpo. Então, o uso de anticoncepcional está totalmente errado. Tem o seu papel na sociedade de controle de natalidade, a gente sabe, para controlar o número de filhos e tudo mais. Mas hoje já obsoleto. Ainda se usa muito? Ainda se usa por falta de informação, ou pelo menos se você vai usar no seu paciente, informe a ele os riscos, que ele vai entrar no risco de trombose, vai entrar no risco de ter baixa libido, vai entrar numa menopausa química. Então, é o mínimo do médico ter que informar o paciente que vai acontecer isso, né? Entendo sua colocação, doutor. Claro que todas as escolhas são feitas, né, paciente, médico ali, mas com certeza saber o que é contra, né, o que vai ali trazer os malefícios deve ser dito sempre. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Quanto tempo a gente tem? Ah, então, doutor, pode responder a minha. A da comida, né? Isso. O que a gente come antes de dormir para ajudar e o que não pode, que atrapalha tudo? Tá. Principalmente alimentos leves, para você ter uma boa qualidade de sono e para você não ficar tendo que fazer digestão durante a noite. Então, por exemplo, vai lá comer um churrasco, carne, toma uma bebida alcoólica em grande quantidade e vai dormir, com certeza o seu sistema gástrico vai ficar todo irrigado e tendo que funcionar a noite inteira. Tá. Então você vai ter azia, vai ter refluxo, não vai poder deitar completamente. Isso vai prejudicar a sua noite de sono. Você vai ficar tendo pequenos episódios de acordar e dormir. Isso vai interrompendo o sono, interrompe a produção de hormônio. Ao contrário, é verdadeiro. Exercícios físicos que não forem feitos tão próximos ao momento de dormir. Então, se eu durmo 11 horas da noite, vou fazer até no máximo 6, 7 horas um exercício físico, não tomar pré-treino e, principalmente, na sequência, comer um alimento mais leve. Um grelhadinho de frango com uma salada, um omelete de 2 ou 3 ovos, e aí com queijinho, um pouquinho de tomate e tal, é legal. E tem uma fruta que é uma super afrodisíaca, que é a pitaia, né? A pitaia ela tem até estudo científico dela já. Que bacana! É uma fruta que ajuda a aumentar o apetite sexual e ela é um afrodisíaco, principalmente para a mulher. E já deve ter até para manipular. Tem. Aí, tá vendo? Ixi, Maria, doutor deu a dica aí pra gente fechar com chave de ouro pra mulherada. Obrigada quem mandou mensagem pra gente. Vamos atrás, vamos investigar, vamos melhorar nossa qualidade de vida, né, gente? Não é fácil com tudo que a gente tá vivendo, mas a gente chega lá. Vai lá pra acompanhar o trabalho do doutor, é doutor abreviado, Derek, é D-E-R-E, letra K, Camargo, tudo junto, @doutor Derek Camargo, tudo junto, você já encontra. Obrigada, até a próxima. Prazer. Um beijo, gente, até amanhã, meio-dia, ao vivo. Beijo, até lá.